Eu acho que tem um ponto, Vanderlei, algumas coisas que são interessantes que você falou. Primeiro, que você não tem só uma fonte de receita. E os clubes ficaram muito tempo aqui no Brasil condicionados com a fonte de receitas de transmissão, né? É um mercado que sempre foi assim. Agora a gente está mudando algumas coisas, a gente tem visto algumas iniciativas bem legais, mas assim, os clubes sempre viveram do quê? Venda de jogador e direitos de transmissão. E Hoje, bilheteria. e a bilheteria era Era, muito residual, né? é isso aí. Então, hoje, o que aconteceu? Principalmente depois da Copa, com as novas arenas, com a Copa, ela trouxe uma coisa. O legado da Copa, para mim, foi a profissionalização do futebol, não foi o resto, né? Trouxe para a gente uma visão que esse negócio dá dinheiro e que eu preciso profissionalizar. Então, eu tenho uma arena, eu preciso fazer esse negócio dar dinheiro. E eu tenho um clube que é dono dessa arena. Então, isso ajudou em alguns aspectos que a gente não pode perder de perspectiva. A partir daí, você tem outras fontes de receita. Uma coisa que a gente está falando do Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, por que que o Flamengo também tem que ter um patrocinador muito grande? Porque o Flamengo, por exemplo, atualmente ele não tem naming rights. Ele não tem estádio ainda. Então ele não, o Maracanã não tem um nome. E se tivesse, teria que ser dividido pelo consórcio. Então o que acontece? O Flamengo ele não tem essa fonte de receita. Ele tem que ir atrás de outra. É diferente do Corinthians, diferente do São Paulo, diferente do Palmeiras, por exemplo, dando uma geral aqui no estado de São Paulo. Então, o que acontece? O fã, ele é uma fonte de receita imensa. A bilheteria já começou a fazer diferença. Quando você tem uma renda, como acho que foi a semifinal do Flamengo no passado, 23 milhões de reais, aí já começa, opa, dá para ganhar dinheiro com esse troço aqui. Hoje em dia, uma rodada aqui em São Paulo dá 3 milhões de renda de um grande clube. Aí você tem uma fonte de receita, mas você tem outras fontes de receita vinculadas ao sócio, ao fã, que ainda não são exploradas da devida maneira. O Tem sócio, exemplos? exemplos, você poderia ter um pouquinho mais de relacionamento com esse fã, sob o ponto de vista de oferecer para ele certas coisas. Vou dar um exemplo, tá? Por que que a Vai. hora que eu chego no estádio, eu sou um torcedor que vou ao estádio. Se eu chego no estádio, por que que eu não recebo no meu celular? Porque ele tem esse dado meu. Eu não estou falando de uma coisa que não existe. Ele tem essa informação que eu estou no estádio hoje em dia, né? Por que que ele não me dá um cupom que eu tenho desconto numa camisa? Por que que a cada 10 vezes que eu vou no estádio, eu não ganho o direito de alguma coisa? Né? Por que que eu, a hora que eu estou indo para o estádio, ele não vende para mim, por exemplo, um aplicativo para eu ir junto, para eu não ir de carro, para evitar alguma coisa? Né? Porque hoje em dia, com o sócio torcedor, ele tem essa informação. Estou dando alguns exemplos de coisas que poderiam ser feitas. Né? Uma coisa, um outro exemplo, poxa, quando eu vou ao cinema, eu posso comprar a pipoca e a Coca-Cola, o refrigerante dentro do aplicativo do cinema. Por que que a hora que eu compro o ingresso eu não posso comprar? Eu ia estar gerando mais receita. E eu não estou falando de coisas, Wanderlei, que não existem. Estou falando de coisas que já existem e que a gente usa. Né? E que às vezes perde-se um pouco desse tipo, de fazer o consumidor consumir. A gente vê coisas assim, né? Ah, tem o copo do jogo. É uma coisa muito, eu acho que é uma coisa muito humilde para aquilo que ocorre. E o sócio torcedor, respondendo a sua pergunta, o que aconteceu em muitos lugares? O sócio torcedor virou um mecanismo para você ter direito de comprar ingresso. E só, Só. e só. Se É, você analisar, são poucas as vantagens. São poucas. e aí tem o porquê, Wanderlei, que a gente estava fazendo, a gente estava conversando um dia desses com algumas pessoas da área. Se você olhar na linha do tempo, o valor do sócio torcedor, ele, durante os anos, ele não aumentou, como aumenta qualquer coisa que a gente compra na nossa vida. E por que que não aumentou? Porque foi em alguns lugares, foi um instrumento de manobra política do dirigente agradar o torcedor, para não ter problema. Só que a hora que os seus custos aumentam e sua receita não aumenta, você tira benefício. Então, aquele sócio torcedor que há 10 anos atrás te dava uma camiseta oficial do clube, que te dava um copo, que te dava desconto em alguma coisa, ele não te dá mais nada. Você continua pagando a mesma coisa de 10 anos atrás, mas você não tem mais nada de benefício. O único benefício que você tem. Você desidrata o programa por quê? Aí por uma questão política. Eu não vou me desgastar com o meu torcedor.